Queridos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, para estar ministrando a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Edivaldo que nos convidou. Na verdade, eu vim para o ensaio com os irmãos do louvor aqui. Eu pedi para o pastor se poderia ficar, Aí o pastor falou, não, vem na bênção, ele estava lá, para pegar uma conosco. E aí minha esposa falou, você se prepara. Que estava tranquilo, Ele nos convidou, falou, você vai estar lá, então você pode trazer a palavra. Eu falei, amém, pastor. Nós estamos debaixo da mão poderosa do nosso Senhor, E eu sou grato, irmão. Sou grato à minha família, que tem orado por nós, a nossa família em Cristo, que é toda essa igreja, a qual nós aprendemos a amar também, a igreja aqui de Uata, os nossos irmãos de Caquegal também, que mandam um abraço e saudação para os irmãos. Todos recebem, irmãos? Amém? Então, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, capítulo 4, por favor, versículo 17. Efésios capítulo 5, capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus. E eu quero já deixar um tema para essa ministração, para essa mensagem, que é parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Amém? Quero deixar esse tema para os irmãos. Então, Efésios capítulo 4, versículo 17. Todos encontraram? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora eu quero ler com os irmãos o capítulo 5 somente, aqui é a parte primeira, que diz 5: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Podeis aceitar a bondade. Já agradeci ao meu Senhor, ao meu Deus, ao pastor, presbítero também, Pedro, nós somos de Pedrão, a gente tem mais intimidade, E estamos felizes, irmãos. Os irmãos nos aceitaram, nos acolheram aqui. Eu sei que eu sou um pouco, eu brinco assim tudo, mas eu sou um pouco tímido também, principalmente quando eu não conheço muitas pessoas. E eu cheguei aqui com os irmãos para o ensaio e tudo, e os irmãos me trataram muito bem, com muito amor. Eles têm muita mais técnica do que eu, sei muito pouco, mas eles me suportaram. Eu falei, agora vocês vão ter que me suportar ainda mais, irmãos. Eu vou estar aqui com vocês até o final hoje. Até a palavra, irmãos. Amém, glória a Deus, irmãos. Mas o tema é esse, parecido com Jesus. Por quê, irmãos? Nós vemos nos dias de hoje que muitas pessoas querem ser parecido com muitas outras pessoas, porque o homem vive de imitação. Quando muitas pessoas veem jogadores de futebol, você vê o que está mais em cena aí, o Neymar, um exemplo. Aí ele estava com aquele corte lá, o cabelo meio em pé, aí você via os meninos assim, se olhava, todo mundo querendo imitar, com aquele cabelo, em pé. Ou, não sei, outros times aí, ou grupos, até grupos de louvores. Às vezes você olha para o irmão e fala, será que ele é o cover daquele grupo, Parece muito,
Mas, irmãos, a quem nós devemos parecer? A quem nós temos parecido? Com quem nós nos parecemos? Eu vi, irmãos, hoje com outra mensagem, por isso que eu trazer, agora eu posso dizer, porque para o nosso irmão, porque eu mandei uma mensagem e falei, perdão, irmão, que vou atrasar um pouco, porque eu estava já com a mensagem preparada, outra mensagem, e de manhã quando acordei, eu falei, eu vou dar uma lida mais um pouco, e Deus falou, não é essa, é essa aqui, pregue isso. Glória a Deus. E aí eu já tinha ministrado essa palavra na nossa congregação, e eu marco a data, e quando eu fui olhar a data, irmãos, justamente faz um ano que eu ministrei essa mensagem que eu vou ministrar para os irmãos. Há um ano, certinho, dia 22/11/2004. E eu não entendi, Eu falei, mas amém, Senhor. E orando, e quando foi dada a saudação, ao início do culto, foi falado aqui, primeira passagem bíblica que se falou, e falou-se aqui muitas coisas confirmando. Mas nós vemos, conforme essa carta aos Efésios, que Paulo escreveu cerca de 62 depois de Cristo, provavelmente quando ele estava ali preso, em Roma. Ele tinha um objetivo, de que todos os leitores dessa carta crescessem em quê? Na fé, no amor, na sabedoria, e vivessem uma vida digna, do Senhor Jesus Cristo. E para ter essa vida digna diante do Senhor, o que nós precisamos? Precisamos ser parecidos com Ele. Como eu disse, muitas pessoas imitam muitas pessoas. Eu não estou dizendo imitar, irmão, Jesus Cristo, como nós vemos essas figurinhas, esses desenhos que colocam o Jesus de olho azul, ou verde, ele já tinha lente de contato naquele tempo, coloca uma lente, coloca ele até com chapinha, com o cabelo bem comprido, Não é esse Jesus, não é esse que eu quero que você imite, que você seja parecido com Ele. Mas o nosso Senhor Jesus, é com Ele que nós devemos parecer. E para ser parecido com o Senhor Jesus, precisamos de santidade. Nós precisamos de santidade. E o que é a santidade? A santidade é um estado ou caráter de ser santo. E Deus é santo. E Ele quer que nós sejamos também santos. Então a palavra santidade, ali no original, no hebraico, é Kodesh ou Kadash, que ele denota separação, consagração, preparar, se dedicar, ser consagrado, ser santo, no sentido de ser um processo de busca incessante ao Senhor, ser colocado à parte. Então no grego também você vai ver um significado aqui profundo de santidade, que é expresso quando Paulo está instruindo ali em 1 Coríntios, os Coríntios ali, para que eles se aperfeiçoassem na santificação e no temor do Senhor. Está lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então aí nessa passagem ele está falando santidade, aí no grego, nesse texto, hagiosune, que o significado é definido por uma pureza moral, por meio de um processo contínuo de santificação. Então, o Senhor ele nos traz uma palavra hoje. Talvez você não é aquela palavra de fogo. Eu sempre digo para os irmãos, vim aqui há um mês, acho que faz mais ou menos um mês, e eu disse aos irmãos, eu sou pregador de água, nem pregador eu não sou, eu não me considero, mas de água, mas quem manda o fogo é Deus, irmão. Eu mando a água, a palavra, e deixa que Deus manda o fogo para os irmãos aí, Não puxei muito o pastor Edevaldo, porque eu posso até tentar, irmão, mas eu não vou conseguir, porque cada um é usado de uma forma, tá bem? Então, nós vemos, irmãos, que assim como o Senhor disse a Moisés, Ele quer nos falar hoje. Levítico capítulo 19, versículo 1 ao 2, o Senhor disse assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então o Senhor está nos dizendo hoje, para ser santo, porque Ele é santo.
para que nós sejamos santos, irmãos. Sejamos parecidos com Ele. E para parecer com o Senhor, precisamos ser santos. Então é o único estatuto que Deus nos deu do seu caráter: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então essa palavra que vai ser destacada aqui nessa passagem é santo. E ele vem de cortar, separar partes, santificar, consagrar. Vem de santo, de ser santo, né? E o que é ser santo? É separado, é sagrado, é que vive de acordo com a lei divina. Então, para ser parecido com o Senhor, o que eu preciso? Eu preciso de santidade, irmãos. E a santidade, ela pertence a Deus. A santidade pertence ao Senhor. A majestade, porque santidade também significa majestade. Essa majestade também, ela pertence ao Senhor. E para ser parecido com o Senhor, nós precisamos ser santos. E nós vemos que Isaías capítulo 6, o versículo 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Eles diziam santo. Os serafins, irmãos, aqueles seres ardentes, estavam na presença do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então a santidade pertence ao Senhor, ela pertence ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque é santo. Por isso todas as nações virão, e o que eles vão fazer? E se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então o Senhor é santo, e todos vão ter que se prostrar diante do nosso Deus. E nós também, hoje devemos ser parecidos com Ele, devemos ser santos, irmãos. No mundo que nós temos vivido, a palavra que eu estou ministrando é o que Deus está relembrando que eu preciso ser. Não é somente para os irmãos, mas Ele está me lembrando do que eu preciso mudar, irmãos, na minha vida também. Então precisamos ser santos. E nós vemos que ser santo é a qualidade daquilo ou daquele, né, que é santo. Então veja que nós precisamos, Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, e o que mais? E irrepreensíveis diante dele em amor. Então precisamos ser santos. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim também: por isso, aí ele diz: irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, nós vemos aqui que em outras versões, se você for ver na NVI, Nova Versão Internacional, eles dizem a mesma coisa, só muda, ele diz santos irmãos. O que muda muito é quando você vê naquela versão, nova tradução, da linguagem de hoje, né? Ela vai dizer irmãos da fé, né? Mas você vai ver aqui que de fato é irmãos santos. Veja que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele diz: irmãos santos, participantes do quê? Da vocação celestial, irmãos. Considere a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Você confessou a Cristo? Você tem uma nova vida com Cristo? Então seja santo. Seja parecido com Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em quê? Em toda a nossa maneira de viver. Em toda a maneira de viver.
Então Ele quer que nós sejamos santos, parecidos com Ele. Nós vamos para um evento evangelístico, e não será só os instrumentos, a música, como eu estava conversando com os irmãos. Isso é importante, a dedicação, tocar, né? Cantar bem com júbilo, tocar bem, né? Com júbilo. Então faça bem. Se nós sabemos fazer, vamos fazer o melhor para o Senhor. Mas se não formos parecidos com o Senhor em santidade, irmãos, será só mais uma música. Mas quando nós temos a nossa vida consagrada ao Senhor, algo vai mudar, irmãos. Deus vai usar a vida dos irmãos, Deus vai usar a vida das irmãs, Deus vai usar a vida das crianças. Se nós formos parecidos com Cristo, não precisamos colocar uma roupa, aquela roupa daquele tempo, para ser parecido com Cristo. Basta nos viver em santidade. Basta nos viver como Ele viveu aqui nesta terra e como Ele nos ensinou na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? O ensinamento de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos e Ele passou adiante. É nisso, irmãos, sendo separado para o uso do Senhor. E o que é a santificação? Irmão, vocês já estudaram, você conhece isso. É o ato ou efeito de santificar. Então, na Bíblia, esse conceito de santificação, ele significa tornar santo. Então, santidade e santificação, eles são sinônimos, têm quase o mesmo significado, né? Veja que santidade é a qualidade daquele que é santo. Agora, a santificação é o ato, o efeito de santificar. Então veja que a santificação ela faz parte do plano da salvação. E começa e onde que ela começa? Ela começa no momento em que nos convertemos. Ela começa no momento em que nós nos convertemos. Aí vem esse processo, o processo da santificação. E é uma luta que vai ser travada com qualquer um de nós, irmãos, que aceita Cristo. É um processo na nossa vida. É uma luta sem tréguas contra o desejo pecaminoso da carne. Nós vamos começar a ter essa luta. Vai ter a luta contra o Espírito, que não quer que façamos o que queremos. O apóstolo Paulo ele disse isso, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele deu graças a Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, nós sozinhos não conseguimos nos santificar, mas o Espírito Santo nos ajuda. O Senhor nos ajuda para que sejamos parecidos com o Senhor. E vai ter essa luta, irmãos. No processo, nos convertemos e desde essa caminhada da conversão até a volta de Cristo, irmão, vai ter essa luta sem tréguas. Contra a carne, irmãos. Contra a carne vai ter essa luta. E é como se fossem duas pessoas brigando dentro de nós mesmo. É o velho homem lutando contra o novo homem. Então assim a santificação ela é necessária porque o nosso corpo, você sabia que ele não se converte? O nosso corpo não se converte. Olha a heresia, hein? Olha a heresia, ainda bem que olha a heresia agora. Não é heresia. A salvação do corpo é a ressurreição em corpo espiritual, santo após essa vida. Nós recebemos poder em nosso espírito para o quê? Trazer o nosso corpo à obediência a Deus. Para que ele obedeça a Deus, ao nosso corpo, a nossa carne obedeça a Deus através do nosso espírito. Portanto, o nosso corpo não se converte, ele continuará pecaminoso e com desejo de pecado até a morte. Senão não precisaria se santificar. Mas se dermos lugar à nossa carne, o que vai acontecer? Essa luta dentro, né, vai vencer a carne.
mas dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar a Deus. Seja parecido com o Senhor. Seja parecido com Cristo. Então o nosso corpo ele não se converte, ele vai continuar sendo pecaminoso e com esse desejo de pecar até a morte. Então necessitamos de santificação para vencer a tendência do nosso corpo ao pecado. Veja aí, Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Então depois nós vemos aqui, para ganhar tempo ainda, nós temos algumas coisas a tratar. Mas nós entendemos isso. Nós necessitamos de nos santificarmos. E eu pergunto para os irmãos: somos totalmente separados para uso exclusivo do Senhor? Já que ser santo também significa ser separado para uso exclusivo do Senhor. Será que nós somos totalmente separados para uso exclusivo do Senhor? Será que você tem sido separado totalmente para o uso exclusivo do Senhor? Será que eu tenho me separado totalmente para o uso exclusivo do Senhor? Sabe por que eu faço essa pergunta, irmãos? Porque se há alguma parte na nossa vida que não é separada para o uso exclusivo do Senhor, eu faço outra pergunta: para quem ela será usada? Por quem será usada? Se alguma área da nossa vida não está sendo separada para o Senhor, ela vai ser separada e usada por quem? Por quem será usada, irmãos? Então, por que toda a nossa vida? Eu estou aqui, irmãos, diante da igreja, diante dos irmãos, com temor, irmãos, porque eu preciso ser separado totalmente, irmãos. Eu estou aqui, irmãos, diante de vocês, da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro, irmãos, trazendo a palavra do Senhor, algo do céu, irmão, porque nós precisamos separar toda a nossa vida para o Senhor. Tudo, irmãos. Se tem alguma unha, irmãos, Satanás ele quer uma unha só. Se você der uma unha para ele fica feliz, irmãos. Então nada. O que será? Pode ser em várias partes. Será que é o teu ouvido? Um você está dando para o Senhor e o outro não? Será que é os teus olhos? Será que é a tua boca, o que você fala? Será que é onde você anda? O que você pega? O que será? Em qual área será? Deus conhece cada um de nós. Deus sabe aonde nós precisamos separar, aonde está faltando ser separado. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece-nos. Eu ministro assim mesmo, no silêncio, para você entender bem. Não que não entenda, porque eu sou pentecostal, irmãos, mas a mensagem eu prego assim, irmãos. Ok? Irmãos, e se tiver alguma área que está faltando ser separada, irmãos, é um tempo de ser reparado o altar. E é bênção porque nós temos muitos jovens aqui. E é importante isso. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa ficar vermelho, tá? Quem está namorando aqui? Tem alguém que está namorando aqui que não é casado ainda? Está namorando? Ó, o pastor já fica olhando, já vai vendo. Bom, tem alguns irmãos. Quem é solteiro? Fica mais fácil. Quem é solteiro? Quem é solteiro e é solteiro, tá? Ok. Então o que é o namoro? Nós fazemos uma pergunta. O que é o namoro? O namoro é a mesma coisa do que o namoro lá fora? É a mesma coisa? Sim ou não? Não. Pode beijar, se amassar, pode tudo isso? Sim ou não? Então ficaram com dúvida, hein? Então vamos explicar agora. Ficaram com dúvida. Por quê, irmãos? Por quê? Nós vemos, irmãos, que ninguém escolhe ninguém para namorar, mas você vai escolher alguém para você casar. Sim ou não? Você não vai escolher alguém para namorar. Agora, o que é o namoro? Ele não é igual ao do mundo. Ele também não é um tempo que você vai estar lá nos amassos, nos beijinhos. Não é. Também não, irmãos. Você é muito
como pode dizer assim, conservador. Você é muito conservador. Não, não é isso. A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, do 18 ao 19, ele fala que libertados do pecado, fosse feito servo da justiça. Aí ele fala, Paulo, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentasse os seus membros para servir a imundícia e a maldade, assim agora apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Então veja bem, 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, irmãos, quando você no namoro, o que nós fazemos no namoro? Né? Se você não escolhe alguém para namorar, mas sim para casar, né? O namoro, ele é um período de quê? De uma amizade, de um conhecimento entre você e a outra pessoa. É um tempo em que você vai orar mais ainda. É um tempo que você vai estudar a palavra de Deus, junto com essa pessoa também, pode ser. É um tempo em que você vai saber o procedimento dos seus pais, de um pai e do outro, um pai para com o outro. Saber como que ela é em casa. Como que ela é lá? Ela ajuda a mãe? Ela lava a louça? Ela faz essas coisas? Como que ela é? Sabe por quê? Às vezes tem esse segredinho, né? No namoro, tá ali junto, aquela conversa bonita, legal, né? Mas não sabe nada como é de verdade. Mas aí quando casa, depois eu não sabia que você era desse jeito. Não sabia por quê? Porque não se informou. Agora conversa com os pais, né? Tem essa amizade. Por isso que é um tempo de amizade, irmãos. É um tempo de amizade. É um tempo de amizade, né? E ali, principalmente para o homem, né? Ele gosta de trabalhar? Ah não, ele não gosta de trabalhar. Ele não trabalha, não para em trabalho nenhum. Como que vai ficar, irmãos? Como é que quando você casar com essa pessoa? Como é que vai ser? Ele não gosta de trabalhar, então você vai trabalhar no lugar dele, né? Então veja como que é a situação, irmãos. Quais são os planos para o futuro? Quais são os planos para o futuro? Tem plano? Tem plano? O que você vai fazer da sua vida? O que nós vamos fazer? Sei lá, não sei. Como é que vai ser? Não tem nem planos. É preciso ter planos, não é? Então é importante, irmãos. Isso é o namoro. Então quando chega o período do noivado, né? Então já vai ter o quê? Já sabe, já oraram, já planejaram, já buscaram. Então agora é o planejamento, vai se preparar para o casamento, para aquelas compras, o apato, né? Se onde já põe o apato, onde vai morar, a arrumação, né? Todas as coisas, mas tudo orando e buscando na palavra de Deus, e sempre tendo o conselho de quem? Do seu líder espiritual, sempre tendo o conselho do líder, e sempre conversando com os pais, né? Entramos numa área aqui. Você quer ser parecido, irmãos? Você quer ser parecido com o Senhor Jesus? Você quer ser santo? Em toda maneira de viver, em todo o tempo, irmãos. Então vai chegar o tempo também do casamento, e ali você vai ter envolvimento espiritual, mental e físico. Eu esqueci de dizer porque quando você, se for no namoro, você beijar, né? E não estou dizendo aquele beijinho ósculo santo, não. Estou dizendo um beijão mesmo, sabe? Aquele beijão lá de língua, você vai querer dar aquele beijo, sabe? Por quê? Você vai começar a beijar o seu cérebro, irmão. Ele vai preparar o seu corpo todo para tudo. Para fazer tudo. Quando você dá aquele beijo, você sabe que ele vai preparar o seu corpo para tudo, irmãos. Então, por isso que é melhor não fazer. Por isso que é melhor esperar no tempo certo. Porque se você... Onde é que você vai baixar esse fogo? Depois que acendeu a chama. Você vai aonde? Na frente do computador? No banheiro? Onde vai? Não é? Então é melhor nem acender essa chama. É melhor nem acender. Amém?
Então, no casamento, irmão, aí você casou, você vai desfrutar espiritualmente, mentalmente e fisicamente. O Senhor deixou claro que só através do casamento, não é? O homem e a mulher seriam uma só carne e teriam agora um relacionamento físico. Agora, um grande erro nosso e dessa falta de entendimento é que vem uma pressão. Vem uma pressão também para com as pessoas para que se casem logo, principalmente no nosso meio, infelizmente. Vê, namorando não, é melhor dar esse conselho. Dê esse conselho, se você não sabia, dê esse conselho agora. Não empurre a pessoa para namorar logo. Não empurre a pessoa, né? Pressiona para casar logo, né? Você não vai casar, né? Ao invés de instruir os irmãos e os nossos filhos, a santidade, a santificação, seja parecido com Cristo, irmão. Busque a Deus. Seja santo, no tempo certo, tudo vai ser uma bênção para a sua vida. Seja parecido com o Senhor. Vá buscar Deus em oração, vá buscar Deus na sua palavra, vamos adorar a Deus juntos, vamos pedir uma confirmação, vamos estar conversando com o nosso líder espiritual. É melhor dar esse conselho. Agora, olha os exemplos que existem. Olha, é melhor você casar, porque a idade já está avançando, hein? Você não vai casar não? Como é que vai ficar para titia? Quem já ouviu isso? Pressão, irmão. Não podemos pressionar ninguém. Por mais que a idade chegue, não podemos pressionar ninguém para casar. Porque quem somos nós? Né? Nós somos o Espírito Santo? Não somos, irmãos. Agora nós devemos ajudar em oração e seja parecido com Cristo. Busque a Deus. Não vai estar difícil. Busca a Deus, irmão. Continua buscando ao Senhor. Aí, outro exemplo. Pecou. Mas a gente já fez aquilo que não deveria fazer. Quantos pais agora dizem, agora vai casar? Aí entrega teu filho, entrega tua filha na mão daquela pessoa que ele não vai ter um compromisso. Ele fez aquele ato, fizeram, que não é uma só, foi os dois. Exemplo, tá, irmãos? E aí o que acontece? Agora você fez isso, agora case com essa pessoa. E aí, irmãos, não é uma pessoa que tem buscado a Deus, não é uma pessoa que só queria se aproveitar. E você vai viver o resto da vida com essa pessoa. E quantas pessoas são depois do casamento maltratadas? Acontece tantas barbaridades porque aconteceu e pela ignorância muitos falam, agora você casa com essa pessoa. E não espere, irmãos. Então, não faça isso, irmãos. Não entregue o seu filho, se você está na responsabilidade, ou sua filha, dessa forma. Dê conselho. Eu conselho, seja santo. Você errou, prossiga agora para o alvo que é Cristo Jesus. Prossiga. Então lembre-se bem disso. Casamento é por toda a vida, né? Então não tenha pressa. Não tenha pressa, irmãos. Não tenha pressa, né? Não tenha pressa. E se você pecou, se você errou, talvez até você tenha errado e ninguém sabe aqui. Pode ser que tenha alguém aqui que já errou e não contou para ninguém, né? Mas a Bíblia diz em Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa vai alcançar o quê? A misericórdia. A misericórdia do Senhor. Então alcance a misericórdia do Senhor. Confesse, né? E você não vai ficar mais preso. Não vai ter quem te acuse sobre nada disso. Então seja parecido com Cristo. Seja parecido com o Senhor. Agora veja que quando esse assunto dentro das igrejas ele for um tabu dentro da igreja, sabe o que vai acontecer, irmãos? Se entre nós, eu digo igreja, não é só um culto, porque os pastores oram, buscam para trazer uma palavra. Até entre nós, irmãos. Se nós formos ignorantes
sobre esse assunto, sabe o que vai acontecer? Mais divórcios, mais pessoas com falta de compromisso dentro da igreja, e entre os jovens também solteiros, totalmente descompromissados, sem querer buscar a presença de Deus, mais mães solteiras e mais candidatos ao inferno do que à salvação em Cristo. Parece pesado, né, irmãos? Parece pesado essa palavra? Não é, irmãos. Deus está agora nos limpando, irmãos, com a sua palavra. Deus está nos conscientizando que se nós não formos santos, não vamos ser parecidos com Ele. Não vamos nos parecer com Cristo. Então, nós devemos viver a santidade, viver sendo santo e ensinar a santidade e a santificação, tanto à criança, ao jovem, aos mais velhos, e aí seremos mais parecidos com Deus. Vamos nos parecer com o Senhor. Abraham Lincoln, ele diz uma frase eu marquei muito legal. Ele diz: a força de uma nação está nos lares, irmãos. Então, nos lares, a força de uma nação, ela está nos lares. Se o lar é destruído, irmão, como que ele vai conseguir ser parecido com Cristo? Como que vai ter força? Agora, se o teu lar, irmão, ele está sendo edificado sobre essa rocha que é Cristo Jesus, se você buscar ser parecido com Ele, irmãos, as coisas vão ser diferentes. As coisas vão ser diferentes na nossa vida. Glória a Deus. E o que eu quero também deixar em observação, irmãos, é que é criança, irmãos, é criança. Criança e criança. Não faça, irmãos, uma criança ser um adulto. Todos têm o seu tempo. A criança é criança. A criança brinca. A criança aprende na idade dela. O jovem também. Não faça de um jovem um ancião já. Tem pessoas que querem que o jovem seja maduro antes do tempo. Querem dar uma maturidade para ele, uma espiritualidade para ele antes do tempo. É claro, alguns têm um pouco mais de experiência com Deus de uma forma. Mas, irmãos, criança é criança, adulto é adulto, jovem é jovem. Todos devem viver o seu tempo certo, irmãos. E em santidade, aprendendo a ser santo. Porque esse negócio de dizer que criança não tem pecado é mentira. Criança não tem pecado. Criança não tem pecado. Criança peca também. Criança mente? Sim ou não? Sim. E mentir é o quê? Então criança não tem pecado? Ficou-se por um bom tempo isso, irmãos, pessoas falando. E por isso que a importância também de ensinar as crianças a conhecer a Jesus. Ensiná-las a saber também o que é ser santo. Elas precisam do tempo, do jeito dela. Não é do jeito, da idade dela, mas elas precisam aprender. Todos precisando. Porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhar de toda a fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, não na paixão da consciência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus. Agora, irmãos, voltando para o texto, para encerrar, a qual nós lemos no início, nós vemos que, vamos ver aqui e seguir alguns conselhos do apóstolo Paulo, a qual ele deu para que pudéssemos ser santos e ser imitador do Senhor. Veja aqui os conselhos que o apóstolo Paulo nos deixou em Efésios capítulo 4, versículo 17 a seguir. Nós vemos que ele diz: digo isto e testifico no Senhor, para que o quê? Não andei mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento,
separados da vida de Deus, pelas ignorâncias que há neles, pela dureza do seu coração. Eles viviam assim, naquele tempo, e o apóstolo Paulo diz: ele não vive dessa forma. Ele diz no 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, o que eles fizeram? Se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Talvez, jovem, você seja pressionado pelos amigos lá fora, as pessoas, para que você faça o que eles fazem, para que você, todo mundo lá está ficando, meu irmão. Você está marcando, por que você não fica também? Não vai nessa não. Não vai nessa não. Porque o apóstolo Paulo ele diz aqui: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E o que é para você fazer agora, irmão? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em que? Verdadeira justiça e santidade. E santidade. E ele continua dando um conselho para que você seja imitador de Cristo. Ele diz aqui: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que foi dito agora, logo no começo do culto: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Foi dito aqui no início. Então não dê lugar ao diabo. Quando ele diz entenebrecidos aqui, ele está dizendo que indica uma continuação, indica a contínua condição de trevas, irmãos. Ele está entenebrecidos no entendimento aqui. Está indicando aqui uma condição de trevas ainda. E no entendimento, é o pensamento, é na sua inteligência, no seu pensamento aí. Agora veja bem que ele diz para não dar lugar ao diabo. Ele diz: aquele que furtava, não faça mais isso, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe da nossa boca. Você é santo. Você é separado para uso exclusivo do Senhor. Então, se você está andando com pessoas que estão querendo te levar para o mau caminho, irmão, irmã, tome cuidado. Tome cuidado, porque aos poucos, irmão, você vai pegando aquele vício. Aos poucos você vai começando a falar aquilo que você não falava mais. Então seja separado, irmão, para os exclusivos do Senhor. Seja parecido com Cristo. Sabe o que você deve fazer? Você deve, como posso dizer, você deve influenciar, sendo parecido com Cristo, e não ser influenciado pelos outros. Influencie as pessoas a ser parecidos, e não seja influenciado pelo modismo também, que tem pegado até dentro das igrejas. Não, irmão, seja santo, irmão. Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que? A que for boa, para promover o que? A edificação. Para que o que? Para que dê graça aos que ouvem. Sabe quando você começa a falar das coisas do céu, irmão? Vai incomodar as trevas. Vai, irmãos. Mas sabe como você começa a ter uma vida na presença de Deus? Por mais que aquela pessoa tenha raiva, irmão, por mais que ela não goste, irmão, o amor de Cristo está derramado no teu coração. Aleluia. E através disso, irmão,
fala, por que eu não consigo deixar essa pessoa fora do sério? Porque, irmãos, as palavras que saem da tua boca não é murmuração, não é blasfêmia, não é nada disso, irmão. E diz também no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. E aí ele começa a dar uma lista aqui. Então é o conselho do apóstolo Paulo, não é o meu conselho. Ele dá esse conselho, Paulo, cheio do Espírito Santo, nos aconselha e diz, aqui, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Seja tirado de entre nós. Tem malícia? Tem que tirar a malícia. Tem cólera, raiva, tem que ser tirada. Gritaria, o que quer dizer gritaria? É pentecostal, grito? Não tem nada a ver com isso. Sabe o que ele está dizendo gritaria aqui? Grito de discussões, irmão. Sabe quando começa? Uma pessoa brigando com a outra, discutindo. Gritarias, é nesse sentido, irmão. Sabe? É isso, irmão. E tem que ser tirado de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros, o quê? Seja benigno, seja misericordioso, perdoe uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Cristo te perdoou? Por que você não quer perdoar aquele que pisou no teu pé? Por que não perdoamos? Né? E nós vemos isso, irmão. Nós vemos isso, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ele fala ainda mais aqui, esse fornecer, ele fala de cachorrice, irmão. É cachorrada mesmo, quebra-pau, cachorrada. Você, sabe, põe ela voando lá no aparto, na casa, e a gritaria, entra tudo no meio. Tudo no meio. No nosso meio deve existir isso, irmão. Deve ter isso. Não pode ter isso, irmãos. Não pode ter isso, não é? A parvoices também, não é? Que significa tolo, não é? Uma pessoa que não é sensata, uma pessoa insensata, irmão. Uma pessoa que é difícil de alguém gostar dela. Chato, é chato mesmo. Uma pessoa chata que ninguém gosta dele, em lugar nenhum. Ele não consegue ficar junto de ninguém. Mas quando você se separar para o uso exclusivo do Senhor, todo mundo vai querer ficar perto de você, não pelo que você tem, e não pelo que você é, ou pelo cargo que você exerce, não, é porque você é parecido com Jesus. É por isso, vamos colocar em pé, irmão? Por vontade. Aleluia. É por isso, irmão. É por isso, irmão. Então vamos ser parecidos com o Senhor. Vamos nos parecer. Falar de fornicação aqui também, que é o sexo fora do casamento, né? É o sexo ilícito. E tantas coisas, irmãos. E tantas coisas. Mas, irmãos, eu quero dizer que Deus nos deu essa palavra para que nós viéssemos ser santos. Se você tem buscado a Deus, você tem se santificado, glória a Deus, irmãos. Busque mais ainda, porque o bom é inimigo do melhor. Então, se você é santo hoje, seja mais ainda amanhã. Se você está buscando a Deus, busque mais, irmãos. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar enquanto se pode achar, invocar o nome dEle. Precisamos parecer com o Senhor. Então nós vemos que a santificação significa tornar santo, e ser santo significa ser separado ou consagrado para o uso exclusivo do Senhor. E eu deixo algumas perguntas para você. Você pode fechar o seu olho? Eu vou te fazer, através aqui do Espírito Santo, algumas perguntas, irmãos. Eu deixo você aí mesmo responder. Será que todas as áreas da minha vida, da sua vida, ela está sendo separada para o uso exclusivo do Senhor?
Será que a forma que eu tenho tratado o meu próximo, a qual, como foi dito aqui já, quem é o meu próximo? Né? Será que a forma que eu tenho tratado o meu próximo é uma forma daquele que se parece com Cristo? Será que Cristo trataria as pessoas dessa forma? Será que Cristo trataria? E mais uma pergunta, será que em tudo mesmo, eu sou parecido com Cristo? Né? A minha resposta que eu dou para os irmãos, pessoalmente, é que eu quero ser parecido com Cristo. Eu não posso dizer que eu sou já parecido, eu preciso. Eu quero ser parecido. E você quer? Você quer ser parecido com Cristo, irmão? Você quer ser parecido com o Senhor, meu irmão? Porque, irmãos, como eu disse, é fácil parecer com qualquer pessoa. É fácil, irmãos. Mas ser parecido com Cristo, irmãos, é somente se você for santo. É somente se você for santo, irmãos. É somente através da santificação, através de ser separado para o uso exclusivo do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu deixo essa palavra para a meditação da amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então eu quero orar, irmãos. E eu não quero constranger ninguém. Porque essa palavra, ninguém pode ser um crente pá nesta hora. Jogar, não, essa é para você. Essa é para você. Vai jogando, né? Não pode. Você tem que puxar para você a palavra agora. Eu preciso ser parecido. Você precisa, irmão. Nós precisamos ser mais parecidos. O mundo precisa ver Cristo na nossa vida, irmão. O mundo está precisando ver, irmãos, aquilo que ele não tem visto em muitas pessoas. Por isso, irmãos, que tem sido envergonhado o Evangelho em muitos lugares. Porque se fala muito, irmãos, e vive pouco. Falamos tanto, falamos, irmãos, mas vivemos quase nada, irmãos. Falamos, mas eles precisam ver, irmãos, em nós. Aleluia. Eles precisam ver os cristãos, esse cristão. Eles precisam ver pessoas parecidas com ele. Por isso, irmãos, eu quero orar, irmãos, com os irmãos. Se você quiser vir ao altar, se prostrar diante de Deus, se você quiser ficar no seu lugar, irmãos, vamos orar, irmãos, vamos orar. E